Bom, estamos aqui com o professor Paulo Ricardo e ele vai nos responder algumas perguntas sobre a ditadura militar no Brasil. Bom, professor, o que foi a ditadura militar para você? Bom, a ditadura ela foi um período terrível na história brasileira. Ela pode ser considerada, pode ser feita em relações que ditadura significa um período de completo obscurantismo na história. Período em que não é permitido ter liberdade política, liberdade de expressão, liberdade civil, completamente repreendido. Quem determina é o governo o que tu deve e o que tu não deve pensar. A ditadura militar ela tem um contexto internacional e nacional, e as duas juntas que permitiram com que acontecesse no Brasil. Não só no Brasil, porque a gente, em 64, data do golpe militar aqui no Brasil, o mundo vivia um contexto mundial entre Estados Unidos e União Soviética. O final da Segunda Guerra Mundial começou a gerar um conflito entre essas duas nações, que é o que restaram, as duas nações fortes saíram da Segunda Guerra Mundial. Quem é que vai determinar o poder mundial? As duas não podiam entrar em conflito, por uma simples questão, as duas tinham bombas nucleares, um conflito direto entre as duas, simplesmente haveria a extinção da espécie humana no planeta Terra. Então elas lutavam entre si através de zonas de influência. O Brasil, por estar na América, exatamente no mesmo continente que os Estados Unidos, sofreu mais influência no caso dos Estados Unidos. Não só o Brasil, mas como toda a América Latina. Os Estados Unidos então promoveu golpes militares no Brasil, mas também no Chile, no Uruguai, na Argentina, nesses países periféricos aqui. Enfim. Sim. Por que os militares e a classe alta fizeram isso com o país, colocando na ditadura? Sim. Conforme eu falei mais da questão externa do porquê da influência externa no golpe militar. A tua pergunta ela entra na questão da parte interna. Ajudaram o país, os Estados Unidos influenciou, mas houve uma aceitação interna de uma determinada classe. E a pergunta é exatamente isso. A classe alta e algumas classes de militares, porque não foram todos, principalmente o escalão maior, entrou como uma luva o golpe militar. O golpe militar significava a classe mais alta do país ser beneficiada com esse novo modelo, entre aspas, políticos de imposição à força, e ela seria beneficiada. Os ricos se transformaram durante a ditadura militar em mais ricos e os pobres sendo sacrificados mais ainda comparado aos poucos governos de democracia que esse país teve. Porque em sua história, grande parte nós temos monarquia, que não é uma democracia, e depois tem a República Velha, que não é uma democracia ampla, porque 5% podem votar apenas, brancos, ruralistas, enfim, pessoas de grandes posses, excluindo grande parte da população. Depois tu vem Getúlio com mais ditadura, e praticamente tu tem pouquíssimo tempo de democracia nesse país. E aí novamente começa um golpe militar que dura 21 anos. Muito bem. Você gostaria de ter mudado a ditadura? Eu gostaria de não ter havido ditadura, né? Como eu também não gostaria que houvesse ditadura de Getúlio, como outras na história do nosso país. Referente à ditadura de 64, que dura 21 anos, ela vai terminar em 85, a ditadura, ela simplesmente ocorreu muita corrupção, coisa que muita gente não conhece hoje e que, enfim, deveria pesquisar melhor, porque muita gente tem a sensação que a ditadura foi boa. Quem vivenciou e que não, é claro, sofreu diretamente com ela, tem uma falsa sensação que a ditadura foi boa por alguns motivos. No jornal era proibido falar mal do governo. Então a população mais humilde tinha a impressão que realmente estava tudo tranquilo. Claro, quem não era engajado em movimentos, quem não lutava contra, o trabalhador mais humilde, aquele que estava preocupado em apenas sobreviver,
tinha a impressão que nada estava acontecendo. A única preocupação do país era futebol, década de 70, o tricampeonato, era isso que importava. Então o Brasil não tinha notícias de roubo, não tinha críticas ao governo, e a população achava então que estava tudo tranquilo. E houve sim. A dívida externa, que hoje é impagável, ela nasce na ditadura militar. Então, financiamentos absurdos a taxas altas que os Estados Unidos nos cedeu entre aspas, não foram feitas grandes obras no Brasil e o dinheiro se perdeu. Ou seja, beneficiando principalmente a classe mais alta do nosso país. Eles sim foram os beneficiados dessas questões. Os Estados Unidos fez um papel importante, né? Não só de apoio, eles treinaram os militares para torturar os brasileiros, para investigar os brasileiros, para perseguir os brasileiros. E o golpe de 64, caso os militares brasileiros não conseguissem dar o golpe, tinham já um porta-aviões norte-americano na Baía de Guanabara, no Rio, apontado seus canhões para a capital federal, caso não desse certo. Infelizmente deu certo, mas enfim, não sabemos caso não tivesse sido diferente, o que poderia acontecer. Mas sem ditadura, com certeza, a gente não teria tanto retrocesso que trouxe a ditadura militar, principalmente para a educação, entre outras áreas, né, uma população mais carente desse país. Muito bem. Na sua opinião, o Marechal Humberto Castelo Branco fez bem ou mal ao Brasil? Mal, com certeza. Ele foi um dos militares que assumiu como ditador no Brasil. O Brasil, com uma peculiaridade, ele teve durante 21 anos diversos ditadores. Ao contrário, por exemplo, do Chile, que teve apenas um ditador durante todo o período, que é o Pinochet. O Brasil não, teve o Castelo Branco, entre outros. Castelo Branco, entre um dos ditadores, ou seja, promoveu a ditadura militar aqui no Brasil, contribuiu para isso. Então, não vejo sentido em homenagens que nós temos até hoje em escolas, ruas, homenageando ditadores que só trouxeram retrocesso e sangue do nosso país. Que até hoje tem centenas de pessoas desaparecidas, famílias que não puderam enterrar seus entes queridos, e seus entes queridos, desde guerrilheiros até professores, estudantes e tudo mais. Então, só trouxeram um atraso para o nosso país. Você acha que João Goulart deveria ter cometido suicídio a si mesmo? A questão do suicídio dele, eu conheci o neto dele. O suicídio ele é meio polêmico. O suicídio foi uma nota oficial, que ele cometeu o suicídio. Mas o Christopher, que é o neto dele, entre outros, estão investigando, inclusive, já fizeram até a autópsia do corpo dele, inclusive o que dá indícios dele ter sido assassinado. Ele morava no Uruguai, ele provavelmente foi assassinado a mando do governo brasileiro, porque ele poderia ser digamos, uma pólvora contra a ditadura militar, caso ele tentasse voltar, e ele poderia ser, digamos, ser recolocado pelo povo brasileiro como presidente novamente, já que ele era o presidente no golpe militar. Então, para o João Goulart, o Jango, era um símbolo do retorno de uma democracia. E aí, então, é o que é bem provável, e talvez esses análises científicas dos ossos, tudo mais, levem a acreditar. O neto, que acredita muito não só o neto, como grandes historiadores acreditam muito em que ele não tenha cometido suicídio, que ele tenha sido mais uma das vítimas da ditadura militar. Então, o que nós devemos lembrar hoje é que a ditadura não deve voltar mais, nunca mais. E a democracia, hoje, os casos de corrupção e tudo mais, que se iniciaram na ditadura, e infelizmente todos os presidentes que passaram perpetuaram a corrupção, a falcatrua e tudo mais. A gente não é retornando à ditadura que a gente vai mudar isso. Retornando à ditadura, a gente vai perpetuar o que já está. Nós temos que criar algo novo, né? Então isso com certeza não é pelo caminho da ditadura, pelo caminho do atraso, é pelo caminho de a gente construir e amadurecer a democracia, coisa que é muito jovem no Brasil.
Muito bem. Obrigado, professor. Sempre à disposição. Obrigado.